Graças e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que todos possam ter um excelente dia. Tenho certeza que as bênçãos elas já estão em nossas vidas, porque acreditamos no Cristo ressuscitado. Meu nome é João Rodrigues, para quem não me conhece, estou aqui fazendo mais uma live da parte de Cristo Jesus, para crescermos em graça e conhecimento, tá bom? Quero dizer que é uma satisfação imensa mesmo estar com você nesta manhã, para juntos crescermos em graça e conhecimento. É muito bom, ao amanhecer, a gente está meditando na palavra de Deus, que é fiel e verdadeira, e aos sons dos passarinhos, né, que estão nesse exato momento já louvando. Por incrível que pareça, os passarinhos já amanhecem louvando, como dá para vocês ouvir aí no vídeo. Eu moro aqui no interior, Chapada Diamantina, Bahia, e resolvi fazer minhas lives pelas partes da manhã, devido ao silêncio. Se sair algum barulho, vai sair mais por parte dos passarinhos, que é a natureza, essa coisa maravilhosa, muito bom, tá bom? Então você que já está conosco aí, seja bem-vindo a esta live, para crescer juntos em graça e conhecimento. Volto novamente a me apresentar, meu nome é João Rodrigues, tá? Pregador do Evangelho da Graça Cristo Ressuscitado. Quero pedir aos meus amados irmãos e irmãs que se inscrevam no meu canal no YouTube, tá bom? Para crescermos em graça e conhecimento. Lá tem outras mensagens que falam da graça de Cristo Jesus. O nome do meu canal no YouTube é Expansão do Evangelho Cristo Ressuscitado. Então, se você puder, vá lá, se inscreva, dá um like, né? Comente, para que assim o YouTube possa estar espalhando o vídeo para que chegue mais outras pessoas, tá bom? Então você pode estar comentando nessa live, crescendo em graça e conhecimento. E qual o tema dessa mensagem, nessa parte, nessa manhã? Vamos aprender qual é o verdadeiro templo, né? Na graça, no novo pacto. Qual é o verdadeiro templo de Deus no novo pacto, na graça. Porque muitas das vezes hoje, há mais de 2000 anos, depois que Cristo já o ressuscitou, as pessoas muitas das vezes, elas continuam ainda reverenciando um templo feito por mão de homem, de pedra, de madeira e etc. Ainda não aprenderam que o templo do Espírito Santo, o templo de Deus, são vidas, são pessoas. Então, mais uma vez, vou falar desse assunto, até porque tem novos irmãos chegando na graça, irmãos novinhos. Então, sempre que nós pudermos estar repetindo as mensagens, vai ser interessante, porque para aqueles que já estão na graça, já sabem que nós somos o templo do Espírito Santo, tudo bem, já sabe. Mas aqueles que estão chegando agora, que ainda não conhecem as verdades, por um período de tempo, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, não sei, vive indo para templos feitos por mão de homem, achando que Deus habita lá, porque o pastor deles, de uma determinada vez, disse que aquilo ali é o templo de Deus, e eles reverenciam aquilo como se fosse o templo de Deus, né? É uma tremenda ignorância. Sabemos que nesses templos feitos por mão de homens, tem muitos homens e mulheres de Deus que estão lá inocentemente, não conhecendo a verdade, sendo manipulados por falsos pastores, falsos mestres, falsos ensinadores, né? Mas hoje eu venho à luz da palavra de Deus, mostrar essas verdades que muitas das vezes eles não mostram nas escrituras sagradas e não apresentam para as pessoas. Texto base para nós começarmos a mensagem neste exato momento, nesta manhã, está em Mateus capítulo 24, versículo 1 e versículo 2. Então você que vai estar vendo essa live, acompanhe na sua Bíblia. Não tem uma outra forma de nós crescermos em graça e conhecimento se não for com a palavra. É a palavra que liberta, é a palavra que transforma a nossa mente e faz nós crescermos em graça e conhecimento. Bom, começando o texto, começando a nossa meditação nessa manhã, estou com a Bíblia aqui em minhas mãos, se você pode ver. Eu aconselho você também a estar com uma Bíblia, porque é na palavra de Deus que a gente confirma as verdades. Triste do homem que segue pisadas de outro homem. Eu te aconselho nesse exato momento a seguir somente a Cristo, o ressuscitado, que está na palavra de Deus. Tá bom? Em Mateus, livro histórico que Mateus escreve, as falas de Jesus de Nazaré, quando esteve no seu período na terra, ele fala sobre esse templo. Né? E olha o que Jesus vai dizer em Mateus capítulo 24, versículo 1 e versículo 2. Diz assim:
a palavra do Cristo. Glória ao Senhor. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Olha que maravilha. Vou explicar rapidamente aqui o versículo de número 1. Vou com calma, não tem necessidade, né, de explanar a palavra do Senhor, porque é um alimento sólido para a nossa alma, né? Nosso facultativo, onde nós fazemos o culto racional, que é na alma. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se deles os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus vai saindo do templo. Que templo é esse, João Rodrigues? O templo construído por Salomão na antiga aliança, no antigo pacto. Era um templo reverenciado pelos judeus. Os judeus praticamente idolatravam aquele templo, tinham como casa de oração, como o próprio Jesus de Nazaré chegou a dizer esta fala, né? Que é casa de oração. Talvez aí é um dos motivos porque os cristãos religiosos, os evangélicos, chamam hoje as sinagogas aí por aí de casa de oração, porque Jesus falou aquilo ali, mas eles esquecem que ali Jesus está antes da cruz. Foi Jesus de Nazaré que o falou e disse aquela fala no antigo pacto, na antiga aliança, e não na nova aliança. Ele já ainda não tinha sido crucificado, ele estava antes da cruz, e por essa razão ele fala essa fala. Mas aqui, automaticamente, quando ele sai do templo, seus discípulos aproximaram-se dele, mostra a estrutura do templo, a glória do templo. E veja o que é que Jesus fala para os seus discípulos quando mostra aquela beleza, aquela estrutura de templo que era reverenciada pela nação de Israel, pelos judeus, né, pelos sacerdotes, sumo sacerdote, etc, etc. Olha o que Jesus responde no versículo de número 2. Diz assim: Jesus, porém, lhe disse: não vede tudo isto? É verdade, vós digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Olha o que Jesus fala para os seus discípulos. Diz, olha, não vede tudo isso? Jesus lança uma profecia de imediato, que ali não ficaria pedra sobre pedra. Jesus está falando, perdão, meus irmãos, dos dias atuais? Claro que não. Ele estava falando daquele templo, daquela estrutura mirabolante que os discípulos mostraram para ele, que reverenciavam, que até idolatravam em algumas situações. E Jesus de imediato disse que não ficará pedra sobre pedra, sem que tudo será derribado. Ele lança ali uma profecia. Se você for estudar a história da igreja, e essa profecia ela se cumpre no ano 70 depois de Cristo, onde que o templo vem a pique, é destruído o templo. Esse templo hoje lá em Jerusalém, ele não existe mais, ele foi derribado, ele foi destruído. E quem o lançou essa profecia, que não ficaria pedra sobre pedra? Jesus de Nazaré disse, não ficará pedra sobre pedra, mas tudo será derribado. Ou seja, para se estabelecer um novo pacto, uma nova aliança, precisava que tudo seria novo. O Evangelho da Graça, tudo é novo. O Senhor não iria mais habitar em templos feitos por mão de homem, mas sim ele passaria a habitar nesse novo pacto, nessa nova aliança, em mim e em você, no nosso coração, no nosso intelectual. Nós somos o templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então, quando os discípulos olharam para as grandezas do templo e mostraram para Jesus, pensando que Jesus ia reverenciar, que Jesus ia idolatrar, que Jesus talvez ele iria se admirar e afirmar aquilo ainda como uma continuação, não. Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra, mas tudo será derribado. E dentro dessa mesma reverência, nós vamos para outra passagem, só para reforçar esse assunto, lá em Lucas também, é um evangelho histórico, é um livro histórico, tá? Não é ainda o Evangelho da Graça, porque Jesus aqui não está no tempo de sua carne, ele está ainda na terra, ele não tinha sido crucificado e ressuscitado. Então por isso nós chamamos de livro histórico. Mateus, Marcos, Lucas e João não é o Evangelho, né?
Os evangélicos, os crentes, os falsos pastores dizem que isso aqui é o evangelho, é o Novo Testamento, mas não é. Aí eles falam, mas está escrito lá que é o Novo Testamento. Quem o colocou? Uma epígrafe, foi um padre chamado João Ferreira de Almeida que traduziu a Bíblia. Mas o Novo Testamento começa, o Novo Pacto, o Novo Testamento começa na ressurreição de Cristo. E nesse período ainda, aqui, Jesus ainda está vivo. Ele ainda não tinha ido à cruz e nem ressuscitado. Por isso eu quero que você entenda que Mateus, Marcos, Lucas e João não é o evangelho. É livro histórico, onde contra os feitos, os milagres que Cristo fez no período de sua carne antes da cruz na terra. Tá bom? Então, quando ele fala que o templo seria derribado, que o templo seria destruído, ele ainda estava em carne, ele ainda não tinha da cruz do Calvário, mas ele já lança a profecia que aquele templo seria derribado, e lá na frente você vai entender por que esse templo seria derribado. Então, em Lucas capítulo 21, em Lucas, vou confirmar mais essa verdade para reforçar, capítulo de número 21 da palavra de Cristo, versículo 5 e versículo 6 diz assim, e dizendo alguns a respeito do templo que estava adornado de formas, pedras e dádiva, disse-lhe, quanto a estas coisas que vede, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribado. Jesus também fala a mesma fala lá em Mateus, ele fala também em Lucas, que não ficará pedra sobre pedra, mas tudo será derribado. O templo seria derribado. Então, preste atenção, estou levando com calma, com clareza, para nós entendermos aonde é que nós hoje devemos adorar no novo pacto, na nova aliança. Mas eu vou rapidinho lá em Hebreus, o capítulo de número 9, se não me falha a memória, vamos confirmar essa verdade. Onde começa o novo pacto, para você não ficar com dúvida, tá bom? Da palavra de Deus. Então eu faço questão de mostrar para não ter nenhum tipo de problema, porque muitas das vezes quando nós falamos as verdades de Cristo, as pessoas sempre levantam alguns do sistema religioso e querem debater, confrontar as escrituras sagradas com a gente, sendo que nem eles gostam de estudar as escrituras. E quando eles estudam, eles não entendem. Eles leem. E ler não significa que você está aprendendo. Ler, qualquer um lê. Agora eu quero saber se você entende o que você lê. Essa é a razão. Então, em Hebreus capítulo 9, versículo 16, diz assim, porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Ou seja, acreditando que aqui foi o que o escritor, né, que escreveu essa carta, nós que somos pregadores da graça acreditamos, os religiosos têm uma outra visão, mas nós que somos cristãos, que pregamos o evangelho da graça, acreditamos que quem escreve essa carta foi o apóstolo Paulo, o apóstolo ao gentil que escreve para os hebreus, né? E aqui ele diz uma grande verdade, porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Quem é o testador? É Jesus. Então, naquele período que ele fala que vai destruir o templo, na profecia, que não ficará pedra sobre pedra, tanto em Mateus, Marcos, Lucas e João, esses 4 evangelhos são chamados de evangelho histórico. Ele ainda está vivo, o testador está vivo, então ele não pode, então não pode chamar isso de Novo Testamento, de Novo Pacto, porque o testador ainda está vivo. Então ele teria de morrer para ressuscitar, para estabelecer o Novo Testamento, o Novo Pacto. Eu creio que você está entendendo. Talvez você já leu essa passagem aqui em Hebreus capítulo 9, versículo de número 16, e não tinha ainda prestado atenção no que está dizendo aqui a palavra de Deus. Então, preste atenção. Novo Testamento começa na ressurreição de Cristo. Entende? O Novo Testamento começa na ressurreição de Cristo. Esquece o que o padre João Ferreira de Almeida colocou lá na divisão de Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles falam onde ali dizendo que é o Novo Testamento. Não é. São livros históricos, porque o testador ainda está vivo. Então o testador, quando ele morre e ressuscita, aí sim é estabelecido o novo pacto, a nova aliança, a nova graça, a graça de Cristo Jesus, que está sendo apresentada para mim e para você hoje. E o Evangelho da Graça é encontrado nas 14 cartas que o apóstolo Paulo escreve, que começa em Romanos e vai até os Hebreus. Atos dos Apóstolos são atitudes dos apóstolos, que eles ainda relatam história escrita por um homem chamado Lucas, é um doutor, escreve o Atos dos Apóstolos. Então não é também o Evangelho da Graça, apesar que algumas passagens apontam para a graça de Cristo Jesus, tá? Mas o Evangelho genuíno, revelado ao terceiro céu,
O apóstolo Paulo começa em Romanos e vai até os Hebreus. Esse evangelho que serve para nós que somos gentios, que nós não somos da linhagem de Israel. Acredito que você está entendendo. Então hoje vamos aprender como que devemos adorar o Senhor. Será que devemos adorar o Senhor hoje, no novo pacto, na nova aliança, no Novo Testamento? Será que é em templos feitos por mão de homem? Será que é nesse templo que Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra, que foi por sua vez derribado lá no ano 70 depois de Cristo? Esse templo hoje em Jerusalém, ele não existe mais, acabou, exterminou totalmente. Agora vamos aprender aonde que devemos adorar, né? E vou rapidamente para João, capítulo de número 4, versículo 20 e capítulo 4, versículo 20, versículo 23 e 24. Vamos crescendo em graça e em conhecimento. Aqui, perdão meus amados, a garganta é um pouco complicada, mas vai dar para concluir essa live, né? Na presença do Cristo ressuscitado. Capítulo 4 de João, versículo de número 20. Olha o que diz, né, a palavra de Deus. Você que já está aí na live, pode comentar, pode compartilhar com os amigos, com as amigas, mostrando aqui de fato o que está sendo dito neste exato momento, qual é o verdadeiro templo na nova aliança. Olha o que essa mulher, conhecida como mulher samaritana, quando ela conversa com Cristo Jesus, não por sua carne, no livro histórico de João, quando eles conversam, ela tem uma dúvida muito grande e ela até faz algumas informações. De imediato Jesus mostra para ela os verdadeiros adoradores, onde se deve adorar. Então aqui fica bem claro, né? Jesus, no tempo da sua carne, mesmo cumprindo a lei, vivendo, cumprindo toda a lei, mas ele já pregava a graça, mostrava que na nova aliança, na graça, não se adora mais nem no monte e nem em Jerusalém. E essa verdade é confirmada em João capítulo 4, do versículo 20, versículo 23 e versículo 24, diz assim a palavra de Deus. Olha o que diz. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis, em que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Olha o que aquela mulher samaritana fala para Jesus. Olha, nossos pais adoram nesse monte, mas vocês, que são da linhagem de Israel, que são judeus, dizem que é em Jerusalém que se deve adorar. Claro que a mulher samaritana também como se diz, ela também tem esse conhecimento de que na visão dela seria no monte, o Monte Gerizim, era um monte ao qual Moisés o adorou na época da lei. E depois que foi construído o templo em Jerusalém, aquele templo que Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra, mas que tudo seria derribado, depois que é construído esse templo, por quem? Por Salomão, filho de Davi, constrói esse templo, ficou se dividido em dois grupos. Um pouco ficaram adorando no Monte Gerizim, que é no monte lá que os samaritanos iam adorar, e os outros povos, os israelitas, os outros começaram a adorar no templo feito por Salomão, lá em Jerusalém. Então, essa mulher disse, nossos pais disseram que é nesse monte que deve adorar, mas vocês dizem que é em Jerusalém. E eu acho maravilhoso, magnífico a forma de como Jesus esclarece, tira aquelas dúvidas daquela mulher e mostrar o verdadeiro culto, como se deve adorar, né? Agora vai sair um pouquinho meio que de barulho no áudio, porque está caindo uma chuva abençoada agora nesse exato momento, mas não vai atrapalhar a gente não, tá bom? Então olha o que Jesus fala no versículo 23. Porém a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores, meu irmão, adoram o Pai em espírito e em verdade. Não é no monte que se deve adorar. Você pode ir até o monte e tentar adorar. Você pode ir subir ao monte e tentar adorar. Ou você pode ir a um templo feito por mão de homem e tentar adorar. Porque na sua carne você só vai fazer isso mesmo. Você vai querer subir a monte para tentar adorar, fazer uma adoração falsa. Vai tentar ir a templos feitos por mão de homem, tentar adorar. Mas não vai conseguir. Porque os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. E como é que eu adoro João Rodrigues? Em espírito e em verdade. É no seu intelectual, é o seu culto racional, é na mente. Em qualquer lugar que você está, a sua mente ela tem que estar ligada com Cristo, Cristo ressuscitado. O verdadeiro culto racional, você tem que saber que se adora em espírito e em verdade. Não é mais nem no templo e nem em montes, porque Jesus derriba essa tese aqui na palavra de Deus. E o capítulo 4
e versículo 24, vai continuar dizendo essa verdade. Diz assim: Deus é espírito, importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. Ficou bem claro isso aqui, né? Então hoje, muitas das vezes eu fico imaginando essa manada de gente há mais de 2000 anos atrás, seguindo templos feitos por mão de homem, onde Deus não habita lá. Muitas das vezes se prepara pessoas e vão diz que para o monte. Você, vou fazer o que no monte? Vamos buscar o Senhor, a presença do Senhor, vamos adorar o Senhor. E a palavra de Deus fala que não é no monte que se deve adorar, porque o verdadeiro adorador adora o Pai em espírito e em verdade. É conhecer a essência do Cristo ressuscitado. A adoração hoje ela é espiritual. A adoração hoje ela não é de uma forma visível. A oração agora não é. A adoração agora não precisa você se ajoelhar para alguém ver que você está adorando para se engrandecer. Ou que você ore bonito para que alguém veja. Não. A sua adoração hoje é em espírito, é no seu intelectual, é na sua mente, no seu facultativo. É a forma de como se devemos adorar de verdade. Agora é no pensamento, é um culto racional e nada de meninice. Então vamos confirmar essas verdades, se de fato aonde é que o Senhor deve adorar, qual é o templo verdadeiro, será que o templo verdadeiro mesmo agora é esse templo feito por mão de homem ou é o templo somos nós? Vamos confirmar essa verdade e nada melhor do que a palavra de Deus, os escritos para revelar essas verdades que talvez muitas e muitas pessoas ficaram há muito tempo sem te mostrar essas verdades, mas hoje eu venho na direção do Espírito Santo de Deus te mostrar essas verdades, que não é um templo feito por mão de homem, aonde se deve adorar, mas os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. A verdadeira oração, a verdadeira adoração agora, ela é espiritual. É isso que é a verdadeira adoração. Em Atos dos Apóstolos, acompanhe lá, e de preferência eu quero que você anote tudinho em capítulos e versículos, porque é importante. Não basta só você acompanhar comigo, mas é importante você grifar sempre. Se quiser grifar com caneta, pode, uma caneta vermelha. Geralmente eu grifo com a caneta vermelha, porque quando as pessoas vêm comigo para tirar essas dúvidas, onde é que se deve adorar, onde é que Deus habita, aí eu já estou marcado ali, vou e mostro, já ajuda aquele meu irmão, aquela minha irmã a crescer em graça e conhecimento. Porque hoje muitas das vezes as pessoas elas querem ser ajudadas e muitas das vezes você tem como ajudar, mostrar essas verdades e não a mostra por quê? Por falta de interesse. Então, em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo de número 48, diz assim a palavra do Senhor. Que maravilha! Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens, como diz o profeta. Olha aqui o que diz aqui Estevão, né? Quando ele dá o seu discurso lá diante dos irmãos lá que eu estava tentando acusar de alguma forma para tentar apedrejar o meu irmão. Ele disse aqui em Atos dos Apóstolos que o Senhor não habita em templos feitos por mão de homem. Mas, irmão João Rodrigues, como é que você prova aqui que Estevão está falando justamente daquele templo que Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra? Como no início dessa live eu disse, que está lá em Mateus capítulo 24, versículo 1 e versículo 2, em Lucas capítulo 21, versículo 5 e versículo 6, vai falar dessas verdades. Como é que tu fala, João Rodrigues, que de fato essa fala de Estevão aqui, ele está se referindo ao templo que era idolatrado, que era, como se diz, admirado pelos judeus? É simples, se você ler em Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 7 e versículo 47, o texto, o contexto acima, se você ler, vai falar disso aqui. Quer um exemplo? Olha lá o que está escrito. Capítulo 7, versículo 47, diz assim: E Salomão ele edificou casa. Todos nós sabemos que quem edificou a casa de Deus no antigo pacto foi Salomão. E quem era Salomão? Salomão era filho de Davi, né? Ele edifica o templo lá em Jerusalém. Então, Estevão está falando aqui daquele templo. Está falando aqui, na continuação no 48, ele vai dizer que Deus não habita ali em templos feitos por mão de homem. Nunca habitou na verdade. Os judeus que pensavam que o Senhor habitava ali naquele templo. Ele até se manifestou a sua glória ali. Mas a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E quem é a segunda casa? Somos nós, a casa espiritual, onde o Espírito Santo habita, somos nós. No novo pacto, o Espírito Santo habita em nós. Ele não habita em templos feitos por mão de homem. Não habita em templos
nem naquele templo de Jerusalém, que era um templo mirabolante, bonito, com pedras preciosas, que foi abaixo, que foi derribado no ano 70 na profecia de Cristo, como nenhum outro templo desses que tem aqui no Brasil, o Senhor não habita ali. Ele não habita em templos feitos por mão de homem. Não adianta você achar, dizer que aquilo ali é o templo de Deus, que não é o templo de Deus, o templo de Deus somos nós. Dizer que aquilo ali é a igreja, que a igreja não é aquilo ali, a igreja somos nós. Deus não habita em templos feitos por mão de homem. Por que ele não habita? Porque no versículo 29, ele vai 49, ele vai continuar falando essa verdade. Olha o que diz lá no 49. O céu é o meu trono, e a terra o estrato dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Que casa edificará para o Senhor? Qual é o lugar do repouso do Senhor? Então o Senhor, meu irmão, não habita em templos feitos por mão de homem. Aí talvez você deve estar dizendo assim, mas irmão, e agora como é que faz? Então quer dizer que eu não posso ter um local, um espaço para reunir com meus irmãos, para crescer em graça e em conhecimento, para nós como igreja engrandecer o nome de Cristo? Claro que você pode. Você pode se reunir em qualquer lugar e um espaço com seus irmãos, reunir com seus irmãos, porque os seus irmãos, nós que somos a igreja, reunir em um lugar, como igreja, vamos engrandecer o nome do Senhor e alimentar a nossa alma, nosso intelectual, porque o nosso espírito é forte, meu irmão, mas a nossa alma que precisa conhecer as verdades de Cristo Jesus, mas não dizer que aquilo ali é a igreja, que é um lugar santo, porque não é um lugar santo, que é casa de oração, que não é a casa de oração no Antigo Pacto, não é na Nova Aliança, entendeu? Então é isso. Você pode se reunir com seus irmãos em qualquer lugar, você pode adorar em espírito e em verdade em qualquer lugar. Nesse exato momento, eu, através das redes sociais, através dessa live, eu estou adorando o Cristo ressuscitado com você. Você me assistindo aí e eu aqui, explanando as verdades de Cristo, nós estamos o adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Mas o Senhor não habita em templos feitos por mão de homem, meu irmão. Nesse novo pacto, o templo foi destruído, o templo veio abaixo. O templo caiu no ano 70 depois de Cristo. Não adianta você continuar insistindo, porque não funciona mais. Deus não habita em templos feitos por mão de homem. A palavra de Deus ela é reta, justa, e não pode ser, como se diz, não pode ser invalidada. Ela precisa ser válida a mim na sua vida. Então, quando eu chego e chamo alguém para ir a uma determinada igreja feita por mão de homem, meu irmão, isso é uma blasfêmia, isso é uma mentira, porque Deus não habita em templos feitos por mão de homem. Não estou aqui para atacar sistema religioso, não. Estou aqui para pregar a verdade de Cristo. O meu compromisso é com a palavra. Não tenho compromisso com homens, não tenho compromisso com pastores, não tenho rabo preso com nenhum tipo de religião, porque eu não sou religioso. Eu sou filho de Cristo, eu sou uma nova criatura. Cristo vive em mim e eu vivo nele. Eu tenho a mente de Cristo, e como assim você também tem a mente de Cristo. Tá entendendo? Meu compromisso aqui não é com o homem, meu compromisso é com a verdade, é pregar a verdade do Cristo ressuscitado para mim e para você, e mostrar que no novo pacto, na nova aliança, o Espírito Santo habita em mim, habita em você, e não é mais em templos feitos por mão de homem. No antigo pacto até habitou, né? Mas aí talvez você queira questionar, mas Davi disse lá no antigo pacto, já está dizendo, no antigo pacto, na antiga aliança, ele disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então vamos raciocinar direito. Que casa é essa que o salmista Davi está se referindo? Porque ele não construiu nenhuma casa para o Senhor. Ele não construiu nenhum templo para o Senhor. Quem construiu o templo foi Salomão. E quem era Salomão? Ele veio após Davi, ele era o filho de Davi. Ele que construiu a casa. Então, no período que Salomão constrói o templo para o Senhor no antigo pacto, Davi já tinha até falecido. Então, essa forma de como Davi fala, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, ele está se referindo à forma de como eles cultuavam naquela época, que era em tabernáculo e etc, etc. Tá entendendo? Mas no novo pacto, mesmo que já que você usa isso como uma verdade, no novo pacto, Jesus em Mateus capítulo 24, versículo 1 e versículo 2, esse templo vem a pique, a profecia de Cristo se cumpre no ano 70, depois de Cristo cai esse templo. Então hoje, na nova aliança, na nova graça, o verdadeiro templo da graça de Cristo ressuscitado é eu, é você, é a igreja, são vida, meu irmão.
Que maravilha, o Espírito Santo hoje não habita mais em templos feitos por mão de homem. Ele habita em mim, ele habita em você. E essas verdades vamos confirmar agora, né? Mas antes de passar para essa verdade, eu quero ler mais uma passagem que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Mais uma verdade sobre esse templo feito por mão de homem, que Deus não habita mais ali naquele templo. Tá? Note aí, em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24. É o que nos liberta do sistema religioso que faz nós termos a mente de Cristo, é conhecer as verdades. E isso é tão gratificante que nós que pregamos o Evangelho da Graça, a gente vem nas redes sociais, a gente abre as escrituras e vai mostrando para as pessoas devagar, né? Ainda que as pessoas me ataquem, me chamem de falso profeta, de falso mestre, e um monte de coisas que eles me chamam de herege, mas o herege, que eles dizem, está pregando nas escrituras, está mostrando nas escrituras, passagem por passagem. Eles não mostram, né? Eles não mostram, eles só falam. São seguidores de homens, na verdade, né? Mas não tem como mostrar nas escrituras. Perdão, meus irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24, diz assim: O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homem. Mais uma confirmação. Ele não habita em templos feitos por mão de homem. Quer algo mais claro do que isso, meu irmão? Quer que eu explique mais do que isso? O que vale para mim e para você? Nós acreditamos em quê? Na palavra de Deus? Ou acreditamos na filosofia dos homens, dos falsos pastores, dos falsos mestres, dos falsos evangelistas? Se ele diz que não habita em templos feitos por mão de homem, ele não habita. A palavra de Deus ela é inquestionável, ela é inerrante, ela não tem como errar. Então, enquanto o sistema religioso diz que ali é a casa de oração, que é o templo de Deus, que é a casa do Senhor, eu digo para você, nesse exato momento, na palavra de Deus, que ele não habita ali. Que ele não habita em templos feitos por mão de homem. Ele não habita em nenhum desses templos feitos por mão de homem. Nenhum deles. E eu demorei a descobrir essas verdades, porque o véu estava sobre minha face, não conseguia entender os escritos sagrados. Fiquei 12 anos no sistema religioso e não consegui entender a verdade de Cristo. Hoje, há 3 anos pregando o Evangelho da Graça, hoje eu olho e vejo que o Senhor não habita em templos feitos por mão de homem. Que maravilha, que coisa maravilhosa, crescemos em graça e em conhecimento. Talvez você que vê essa live não dê importância para o que está sendo dito aqui. Mas nesse exato momento estou trazendo essa mensagem para você, para o meu e seu coração, para você ser liberto do sistema religioso, para você ser liberto dessa enganação, dessas mentiras, dessas falcatruas que são ditas por esses gananciosos, por esses lobos que só pensam em ganhar dinheiro. É isso, meu compromisso aqui, meu irmão, é mostrar para você as verdades de Cristo, sem querer nada em troca, nada, porque o Cristo me colocou a mim, ao meu coração, essa responsabilidade de pregar o Evangelho da Graça. E os pregadores do Evangelho da Graça têm de pregar o Evangelho da Graça de graça, favor imerecido, assim como eu fui alcançado, a minha mente foi alcançada. Outras pessoas agora, nesse exato momento, também precisam ser alcançadas através do Evangelho da Graça. Que maravilha! Essa palavra aqui, você pode pegar a sua Bíblia e meditar em qualquer lugar, na sua sala, na sua cozinha, no seu estudo, no seu trabalho, na sua faculdade, com os amigos, com as amigas. Você pode abrir a palavra de Deus e meditar em graça e conhecimento com os irmãos, dividir o pão espiritual. Sempre eu digo, quando você vê alguém pregando o Evangelho e está colocando barganha, pedindo dinheiro, pedindo dízimo, pedindo envelope, fuja dessas pessoas, porque não são pregadores da graça, não têm compromisso com a verdade. São pessoas que não têm coragem de trabalhar para se manter e vivem aproveitando da fé das pessoas. Tá entendendo, meu irmão? Então Deus não habita em templos feitos por mão de homem, como diz Atos dos Apóstolos, capítulo 17 e versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor da terra, não habita em templos feitos por mão de homens. Essa é a palavra do Senhor. Você queira ou não aceitar. Eu sei que muitos não aceitam, mas é a verdade. É a palavra. E contra a verdade não tem como, né? Contra fatos não há argumento. É o que diz a palavra do Senhor. Então, em 1 Coríntios, capítulo 3, vamos correr agora mais nas Escrituras Sagradas. Vamos crescemos em graça e conhecimento, tá bom? Tá sendo uma bênção nessa live.
Estamos aqui crescendo, né? Aumentando o nosso conhecimento no nosso facultativo, na nossa alma, que é um ser inteligente. O que é alma? Ser inteligente, que raciocina e toma suas decisões. Então aqui nós estamos raciocinando e tomando as nossas decisões de fazer coisa certa ou errada, né? E a palavra de Deus é que nos orienta, que nos capacita o que devemos fazer, né? E quando eu falo alma, alma é o mesmo que espírito, meu irmão, tá? Porém, é a alma que nos dá a decisão de decifrar o que é certo e o que é errado. Nós sabemos que o nosso espírito, né? O nosso espírito ele já foi eleito antes da fundação do mundo, tá bom, meu irmão? Então, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 16, diz assim, olha que maravilha. 1 Coríntios, se é isso mesmo, vou confirmar aqui, meus irmãos, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, diz assim, ó, que maravilha. Não saber vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Sabia, meu irmão, que tem muita gente que não sabe disso, que já fica há 5, a 6, a 10 anos, 15 anos, aí nesses templos feita por mão de homem, e nunca descobriu que é o verdadeiro templo, porque os pastores não falam isso. Isso não interessa a eles dizerem para as pessoas. O que interessa é eles dizer para as pessoas que tu tem de dar 10%, que está na antiga lei, no antigo pacto. Malaquias não é para nós, Malaquias é para os judeus, é para a nação de Israel, não é para as nações no plural, é na nação no singular, é para a nação de Israel, não é para nós que somos gentil. A nossa contribuição hoje, de acordo com o propósito que tem no nosso coração, de contribuir com alegria, mas o assunto não é esse, eu não quero entrar muito nesse mérito. Eu quero dizer aqui que muitos religiosos não sabem que eles são o templo de Deus, não sabem que o Espírito Santo habita neles, porque quando souber, automaticamente sai desses templos feitos por mão de homem. Vem para a graça de Cristo Jesus. Quando descobrir que eles é o templo, que o Espírito Santo habita neles, eles não ficam mais lá. Eu tenho convicção que não fica. Então agora, porque o véu ainda está sobre a face, né, sobre o rosto, eles não conseguem entender a palavra de Deus. Eles seguem homens, eles não seguem o Cristo ressuscitado. O Cristo, Jesus de Nazaré, quando ele vai na cruz do Calvário, morreu por mim, por você, para resgatar nós debaixo da maldição da lei, o véu se rasga de cima a baixo, não foi de baixo para cima, foi de cima a baixo. Hoje eu tenho acesso direto ao Pai, como você também tem. Hoje nós não somos servos, nós não somos escravos, hoje nós somos filhos do Senhor. E muita gente não sabe dessa verdade, que é o templo do Espírito Santo. Você é o templo do Espírito Santo, meu irmão. Você é o verdadeiro templo. O templo de pedra foi derribado no ano 70 e foi instituído na cruz do Calvário um novo templo, uma nova aliança. E quem é esse novo templo? É eu e você que está assistindo nesse exato momento essa live. É eu e você que somos o verdadeiro templo, aonde o Espírito Santo habita, o nosso culto racional. O templo somos nós, que maravilhas, né? Onde o Espírito Santo de Deus habita, meu irmão, habita em mim, habita em você. Você quer uma bênção maior do que essa, de saber que o Espírito Santo habita em nós? Então, quando você diz, vamos à igreja, que igreja? A igreja é você. Vamos ao templo, que templo? O templo é você. Meu irmão, porque isso aqui é um lugar santo. O lugar santo é você, meu irmão. O Espírito Santo habita em você, não habita em templos feitos por mão de homem. Quer uma explicação melhor do que essa? Não tem como, é as escrituras que dá a clareza. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Que maravilha, que palavra abençoada, né? Em 1 Coríntios, capítulo de número 6, vamos lá, mais uma verdade sobre isso aí, capítulo 6, do versículo de número 19 e versículo 20. Olha que maravilha, vamos lá. Capítulo 6, 19 e 20, diz assim, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de que Deus, e que não sois de vós mesmos? Olha que maravilha. Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo habita em vós, que não é de vós mesmos? O nosso corpo não é de vós, não é nosso, mas é de Deus? Então o Espírito Santo habita em nós. Mais uma verdade. Note aí, meu irmão, minha irmã, abre a sua Bíblia, essa Bíblia que você sempre tem ela aí e não quer ler ela, abre e mostra e vê essas verdades que eu estou dizendo aqui. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e versículo 20.
Não vos sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, o verdadeiro templo do Espírito Santo, no novo pacto, na graça de Cristo Jesus, meu irmão. Somos nós, é vidas, a igreja é nós. Nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo, e Cristo é o cabeça. Ô glória, que maravilha. Isso é maravilhoso, tá bom? E o versículo de número 20 diz assim: porque foste comprado por um bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no nosso espírito, os quais pertencem a Deus. O vosso corpo e espírito pertencem a Deus. Então glorificai-vos, adorai-vos o Senhor no vosso corpo. O Senhor comprou por um sangue muito precioso para que hoje eu e você seja o templo verdadeiro do Espírito Santo de Deus. Que maravilha, que palavra. Isso é que me alegra de saber que nesse exato momento eu estou aqui crescendo em graça, em conhecimento com meus irmãos, e saber que o Espírito Santo habita em mim, habita em você. E é por isso que ele está mostrando essas verdades hoje, com clareza, com calma, para nós entendermos que nós somos o templo do Senhor, né? Lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16, mais uma verdade sobre isso. Poderia ficar aqui o dia todo falando sobre o templo, né? O verdadeiro templo de Deus na nova aliança, na graça. Só que muitos irmãos não têm a paciência de esperar, né? Então hoje, para mim tanto faz. Quanto mais eu estudo as Escrituras Sagradas, mais eu fico grato, mais eu fico feliz. Eu amo estudar os Escritos Sagrados, né? Para não ser enganado por esses falsos ministros aí que dizem que pregam a graça de Cristo, e quando chega lá, eles estão com a baita da lei de Moisés pregando para a gente, né? 2 Coríntios, capítulo de número 6, olha o que diz. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16, diz assim: E que conserto tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Oh, maravilha! Né, meu irmão? Então eu acredito que você entendeu essa mensagem, uma mensagem simples, mas uma mensagem edificante, uma mensagem que ela não é tão intelectual, mas uma mensagem voltada para os Escritos Sagrados, uma mensagem voltada para o que está escrito na Palavra de Deus, o que é a verdade de Cristo Jesus, né? O verdadeiro templo na graça vidas, somos nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Nós não habitamos, o melhor dizendo, o Espírito Santo não habita mais em templos feitos por mão de homem. Então, já está há 2000 anos, as pessoas aí continuam com essa tese que tem de construir templos, que tem de construir igreja, porque lá Deus habita lá, meu irmão. Para com essa mentira, para de enganar o povo, prega o evangelho da graça. Eu pergunto para você que está assistindo nesse exato momento, esse vídeo, quantos templos Jesus fez? Quantas igrejas Jesus fez? Quantos templos ele mandou fazer? Quantas igrejas ele mandou fazer? Igrejas são vida, meu irmão. Igreja é você. Quando Cristo veio estabelecer uma nova aliança, a graça de Cristo Jesus, ele veio resgatar nós, vidas, e não templo feito por mão de homem. Isso não importa para o Senhor. O Jesus não mandou fazer nenhuma igreja, ele não mandou fazer nenhum templo, muito pelo contrário, ele derribou o templo na sua profecia. Ele disse, não ficará pedra sobre pedra, mas tudo será derribado. Você entende? Me mostra nas Escrituras Sagradas onde que Pedro, Tiago, João, Paulo, o discípulo de Jesus fizeram algum templo. Não tem como, meu irmão, você ter respaldo bíblico para poder fazer essas coisas. Ah, irmão, quer dizer que eu não posso fazer? Claro que não, meu irmão. A Bíblia não respalda isso aí. Você adora o Senhor em espírito e em verdade em qualquer lugar. Agora, se você quiser fazer um espaço para se reunir com o irmão, para crescer em graça e conhecimento de acordo com o Evangelho da Graça, beleza, tranquilo, tá tranquilo. Sem nenhum problema, não vejo nenhum problema aí. Se reunir em graça em qualquer lugar, ou fazer um local, se reunir, fazer um local, para poder vocês crescerem em graça e conhecimento. Mas colocar placas, colocar CNPJ, registrar, cuidado, meu irmão, senão você pode aparecer o sistema religioso. E nós estamos aqui para falar as verdades de Cristo Jesus. Eu sei que não é fácil, as pessoas, na verdade, a maioria da população, principalmente no Brasil, elas não estão preparadas para ouvir a verdade.
É tanta manipulação, é tanta mentira de ambas as partes, tanto do meio político como no meio da religião, que quando a gente chega e fala a verdade, as pessoas não aceitam, porque as pessoas não estão preparadas para ouvir a verdade. Mas aqueles que ouvem, que entendem, crescem em graça e em conhecimento. Então que você possa receber essa palavra no seu coração e compartilhe esse vídeo com seus irmãos, com as suas irmãs, para mais pessoas, porque é isso que importa. Tá bom? O verdadeiro templo do Senhor hoje somos nós, somos vida. O Espírito Santo habita em mim, habita em você. Ele não habita em templos feitos por mão de homem. Então você que vai ver esse vídeo, veja todo ele, nota os capítulos e versículos, confirme essas verdades que foram ditas nesse exato momento, tá bom? Que você possa ter um dia maravilhoso na presença do Cristo Jesus. Amém? Abba Pai, melhor dia.